Lord wants Nós vamos to. ler o Salmo primeiro mais uma vez. We're going to read again Psalms Vamos chapter concluir 1. aqui essa série de mensagens que temos ministrado ao longo desse mês. Finish up the series of sermons that we've ministered over this Versículo month. 3 do Salmo 1 Psalms chapter 1 verse 3. diz assim a palavra do Senhor: It says, Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga comigo, tudo quanto fizer say with me, everything they do prosperará. prospers. Tome seu assento, por favor, You obrigado. can be seated, thank you. We just wanted to announce all the English-only speakers in the house. We do have the membership menu. We're getting this ready 100% in English. It's going to be ready in about 3 weeks. So if you only speak English and you're here, we're going to have the menu for you, English only. And it's amazing. It's a milestone. It's a victory that we're accomplishing here. And we wanted to serve you as well as all the Brazilian and the Portuguese speakers also. Amen. Amen. God is good. God is good. Nós temos falado sobre a igreja, apresentado a igreja em uma perspectiva que para alguns talvez seja diferente, mas que deve ser comum a todos. We've presented the church in a perspective that maybe for some is different but should be common to everyone. É tão bom quando nós nos reunimos em um domingo junto com os nossos familiares, junto com os nossos amigos. So great when we gather on a Sunday with our family members, É with tão our bom friends. quando nós chegamos à casa de Deus, It's good when we come to the house of desfrutamos God. desse ambiente espiritual. We enjoy this spiritual Na hora do atmosphere. louvor, nós nos entregamos em adoração a Jesus. In the worship time, we surrender to Na hora da worship. ministração, nós nos assentamos à mesa do Senhor para receber aquilo que Ele tem. In the sermon moment, we sit at the table of the Lord to receive É what tão bom He fazer has. novas amizades. It's great to make new É friendships. tão bom ver os nossos filhos crescendo na casa de Deus. It's great to see our kids growing up Esse in the house ambiente of é um God. ambiente saudável. This atmosphere is a É um healthy ambiente que atmosphere. Ele apenas ministra ao nosso coração. It ministers by itself to our Em hearts. alguns momentos, quando nós estamos aqui durante o dia na igreja, In some moments when we're here during the day at e church, tanto eu quanto outras pessoas que trabalham integralmente aqui na igreja, and both me and other people that work full tenho o time, costume de ficar caminhando de vez em quando por aqui, we sometimes have the manner to walk pensando, around. imaginando coisas, sonhando. We think and imagine, E dream o about simples things. fato de caminhar por aqui, por esse prédio, And the simple fact that we're walking around this ministra ao meu building coração, ministers to my trazendo heart, assim um entendimento bringing an de understanding. que esse lugar não é apenas qualquer lugar. But this place is just not any Esse other lugar é a place, casa do Senhor. but it's the house of God. E ao longo desse mês nós temos ministrado nos grupos pequenos acerca do DNA da nossa igreja. Throughout this month, we've been talking in our small groups about the DNA of our church. Diga-se de passagem, se você não está inserido em um grupo, If you're not in a group yet, você vai pegar o manual, lá tem um QR Code, você pode apontar o QR Code. there's a QR code Seu in the telefone para o manual. QR Code, você pode se inscrever. You can sign up for that too. Nós temos falado sobre o DNA da nossa igreja. We've been talking about the DNA of Temos our church. apresentado isso não apenas como uma identidade em que nós temos trabalhado e construído, We've presented that not just as an identity that we've mas been nós temos working on, trazido o entendimento às pessoas but we brought the understanding que to melhor do people que frequentar uma igreja that better than coming é to a entender church que nós pertencemos nesse lugar. is understand that we belong in this Essa place. casa não é apenas a casa de Deus. This house is not just the house Essa of God, casa é a sua casa. but it's your home. Essa casa é a minha It's casa. my home. Essa casa é a nossa It's casa. our home. Talvez isso seja comum para você ouvir. Maybe that's common for you to listen to. Mas deixa eu dizer para você que muito mais do que a sua audição natural, But so much more than your physical hearing. eu acredito que o Senhor está tocando o nosso coração e despertando os nossos sentidos espirituais a essa I verdade. believe that God is awakening our spiritual senses to this truth. Porque existe uma perspectiva espiritual em que nós devemos olhar para tudo isso. Because there's a spiritual perspective in which we should look at E all of this. embora essa casa não seja o único lugar capaz de nos alimentar, And even though this house is not the only place that's able to nourish embora us, não seja o único lugar, even though it's not the only mas place, certamente but for sure, é o lugar principal que Deus designou para que nós possamos ser
alimentados. It's the main place that God chose for us to be É fed. como a sua casa, por It's exemplo. like your home, for Se example. você chegar em casa hoje, provavelmente sua esposa não fez almoço. You get home today, probably your wife did not cook lunch. Por favor, marido, dá um break para a esposa, Please, pelo menos no husband, domingo. give your wives a break. Oh, glória a Deus, já garanti o resto do ano, né? Talvez você vai ser convidado por alguém, ou talvez você vai escolher um restaurante para você ir hoje, depois do culto. Maybe you'll choose a restaurant for you to go after service Ao longo da today. semana, de vez em quando é tão bom a gente chamar a pessoa, né? Chamar a família, vamos todo mundo para um restaurante. Throughout the week, it's so good for us to gather the Vamos whole ordenar uma family, go comida. out, Vamos ordenar uma or comida. let's order some Vamos nos takeout, convidar para ir na casa de alguém. or invite ourselves to go to E someone embora else's tudo house. isso seja legal, And even though that's mas wonderful, existe um alimento que é produzido na cozinha da sua casa. but there's food that's made in your kitchen from E your ele home. representa muito de como você está hoje. And it represents a lot of how you are Ele today. representa muito a sua condição atual. It represents your condition Porque today. embora você possa ter uma excelente comida num restaurante, Because even though you would have excellent food in the mas restaurant, existe algo naquele feijão com arroz e um ovinho frito na sua there's casa something in that rice and beans that you que make at your deixa house qualquer um desejoso em chegar em casa e comer aquela that comida. makes anyone want to come home and eat O that que eu quero meal. dizer com isso, trazendo essa aplicação espiritual, What I want to apply this que spiritually eu sei is, que esse não é o único lugar que nós nos alimentamos. I know this is not the only place Eu that we sei are que a fed comida from. que talvez é distribuída aqui não seja a melhor comida do mundo, Maybe the food that's given here is a not the comida best mais in the atraente, world or the most mas attractive. existe algo nessa comida But there's something in this que ela não food apenas mata a minha fome, that doesn't just stop mas my ela hunger, nutre o meu coração. but it nourishes my Ela heart. nutre a minha vida. It nourishes my E quando life. nós entendemos And when we understand que a igreja é um lugar that the church is a place que eu não escolhi estar, that I didn't choose to mas be eu in, obedeci uma escolha de Deus para minha vida. but I obeyed a choice of God E for que my life. embora talvez eu me identifique com esse lugar, And that even though I identify myself mas with a this minha place, identificação pessoal não serve como base de sustentação no lugar onde Deus me plantou. but my personal choice doesn't sustain the place of Deixa eu where tentar God explicar placed isso para me. você um pouco melhor. Let me explain this better Se to o que you. me atrai à igreja If what attracts me to é church alguém que prega, is someone that ou preaches, alguém que ministra o is louvor, someone that sings, o dia que essas pessoas não estiverem em atividade, on the day those people are not preaching já não or faz singing, sentido eu estar aqui. it makes no sense for me Se to o que be me here. atrai à igreja If what brings me to é um church amigo que me convidou, is a friend that ou um invited familiar que ele me, or frequenta, a family member, se alguma coisa acontecer entre eu e ele, if something happens between us, com certeza eu não estarei aqui no próximo for domingo. sure I won't be here next Sunday. Porém, However, se o que me atrai aqui if what brings é uma me convicção pessoal, here is a personal que foi o conviction Senhor que me plantou neste that lugar, the Lord planted me então here, pode vir os ventos e as tempestades. winds and storms can A minha come. convicção ela permanece, My certainty remains, seja por curto, be it by short, seja por médio, medium, ou seja por longo prazo. or long Existem term. pessoas que estão aqui há mais de 30 anos. There are people that have been here for over 30 Existem years, pessoas que estão aqui há mais de 20 anos, or over 20 há mais de years, 10 anos, 10 years, e alguns que chegaram há alguns and meses, someone that have been here for outros months, que ainda se tornarão membros nas próximas semanas. others that will become members the A next couple verdade weeks. é The truth que is, todos nós, all of us, se não estamos nessa condição, if we're not in this condition, devemos buscar entender essa condição. we should seek to understand Nós it. estamos aqui por um apontamento divino, We are here by a divine por uma appointment, direção espiritual. by a spiritual direction. Embora algumas coisas aqui se conectem com a minha vida, Even though some things are connected to mas my até life, mesmo essa conexão está ligada a um propósito this celestial, connection is tied to a onde divine o purpose, Senhor, where the o Lord, nosso Deus, our God, Ele preparou essa casa prepared this para que house nós pudéssemos pertencer a ela. for us to belong to E it. todas as vezes que nós olhamos com essa perspectiva, And every time we look with this perspective, nós passamos a ser parte da solução. we start to be part of the Nós solution. passamos a ser parte daquilo que essa casa precisa para que, como casa de Deus, venha alcançar a comunidade que nós pertencemos. We start to be a part of what this house needs to reach the people Quando of God. Jesus estiver diante de mim e de você, When Jesus is right before e nós us, sabemos que haverá um dia em que todos nós iremos prestar contas ao Senhor. we know there'll be a day that all of us will have to A see Bíblia face fala to sobre face. isso. The Bible talks about Quando that. nós estivermos nesse lugar, When we're in this place, certamente Ele não vai perguntar para você Jesus will not ask you qual foi a igreja que você
foi membro nessa terra. what church you were a member of. Ele não vai pedir para você a sua carteirinha de membro. He's not going to ask for your member's Porque se card. depender de uma carteirinha de membro para você ir para o céu, eu acho que todos nós vamos ficar na terra mais um tempo, né? If you depend on a member's card to go to heaven, we're all going to stay Ele on vai earth. perguntar para você qual convenção você é He's parte. not going to ask you which Quantos convention you're a part cultos of. você frequentou? Or how many services you Quantos went hinos to. você aprendeu? How many songs E you quantas learned. mensagens do pastor você decorou? And how many sermons you Ele vai memorized. perguntar para mim e para você uma coisa. But I'll ask you this. Onde está o fruto Where's the fruit que você produziu? that you had? Cadê o fruto? Where's the fruit? Não, Senhor, mas sabe o que é? No, Lord, but É, you know, eu não faltei um culto. I didn't miss a service. 52 domingos no ano de 2024 eu estive na igreja. 52 Sundays in 2024 I was in church. Não é sobre quantos cultos você foi, It's not about how many services sobre o you've been fruto que to, você but produziu. it's about the fruit that Então you entenda produced. que quando nós So see, when we conseguimos identificar can o identify lugar que nós pertencemos, the place that we que foi belong, designado pelo Senhor, that was designed by the Lord, esse lugar, this place, ele nutre o propósito de Deus na minha vida it nourishes the purpose of no God in tempo my em que eu life, estou vivendo. in the time that I'm living. Eis um grande e perigoso momento que as pessoas precisam entender e pertencer a uma igreja local. Here's a moment that people have to understand and belong to a local Quando church. nós não identificamos uma casa espiritual, When we don't identify a spiritual uma home, liderança espiritual, a spiritual nós leadership, nos abrimos we open ourselves para não apenas ouvir, to not just listen. pois ouvir é muito saudável, Listening is very healthy, mas nós nos abrimos but we open para ourselves sermos direcionados por muitas to vozes, be led by many voices, direcionados por muitas lideranças, led by many leadership, direcionados por muitas ministrações. led by many sermons. Como eu disse, todas as ministrações bíblicas são bem-vindas, Like I said, all biblical sermons mas are todos nós welcome, precisamos de uma casa de destino. but we all need a house of destination. Alguém que vai trazer uma correção a nós quando nós precisamos. Someone that will correct us when we need Alguém it. que vai sentar conosco Someone that will sit with quando us nós estivermos talvez um pouco desapercebidos do caminho que o Senhor nos quer when trilhando. we don't realize where we are in the path Alguém that que God vai falar o wants que a us. gente precisa ouvir Someone that will say what we need e a to gente hear. vai ter que permanecer sentado ouvindo. And we're going to have to sit Porque down quando and listen. nós ouvimos aquilo que não desejamos pela internet, Because when we listen to what we don't want to listen é to online, instantâneo o nosso dedo passar para cima it's instant for our finger to para o scroll próximo to vídeo. the next Você video. não vai ficar diante de milhares de ministrações e homens e mulheres de Deus You're not going to stay before thousands of sermons. ouvindo na internet algo que não te agrada. Listening online something that Nós you don't sempre like. iremos buscar uma mensagem que se conecta, que se identifica conosco, We're always going to seek a message that com o connects momento to que us. nós estamos vivendo. To the moment that we're living in. E é por isso que às vezes nós não conseguimos ser confrontados. That's why sometimes we can't be É confronted. por isso que às vezes o culto se torna chato quando eu não ouvo o que eu gostaria de ouvir. Or the service is boring when I don't listen to what I want Por to isso que listen às to. vezes, That's why sometimes quando nós não entendemos e pertencemos a uma casa espiritual, when we don't understand to belong in a nós spiritual ficamos home, sem direção na vida. we have no direction in Uma life. pessoa que não tem direção na vida, Someone that has no ela direction é in como their alguém que life. está dando tiro para todos os lados. They're like someone that's shooting Talvez everywhere. você acerte, Maybe you'll get mas it, as possibilidades de você errar, elas são várias e elas existem. but you'll probably miss it. Todavia, quando nós entendemos However, when we que o understand Senhor nos plantou em um lugar, the Lord planted us in a place, percebemos e encaramos essa situação nessa perspectiva, and we look at the situation in that perspective, tudo que acontece nesse lugar everything that happens in this place ministra a minha vida. ministers to Eu já my disse life. isso em outras ministrações, quero repetir isso a vocês. I've said that in other times. A igreja local The local é a church maior comunidade terapêutica que existe na Terra. is the greatest therapeutic A community igreja on local earth. The local church É o lugar que toca nas nossas vidas em todas as esferas, is a place that touches our lives in every area, em todas as idades. in every age. A igreja local The local church é o lugar onde Deus vai sempre nos plantar, is a place where always God will para plant ali us Ele alimentar o destino e o propósito que Ele colocou na minha so vida. He can feed the destiny and the purpose that He Quando put in eu our não life. entendo isso, When I don't understand quando that, eu não faço parte disso, when I'm not a part of eu vou that, frequentar muitos cultos, I'll go to many mas services por não sentir pertencente a nenhum lugar, because I don't belong anywhere. certamente isso vai comprometer o fruto. That will compromise the fruit. Não é o fruto que eu entendo ser necessário produzir. It's not the fruit that I need to É o produce. fruto que o Senhor espera de mim.
but it's the fruit that the Lord Você expects sabia que from dentro da me. igreja You know that in the nós church, somos ministrados em todas as áreas, we're ministered in every de area, todas as maneiras, in every way, inclusive including quando alguém faz raiva em você, when someone pisses you off, inclusive quando alguém te fere, including when someone hurts you, inclusive quando alguém te decepciona, including when someone disappoints you, inclusive quando as coisas não caminham do seu jeito, including when things don't go the way you want them to, inclusive quando você tem tribulação. including when you have tribulations. Pastor, você está brincando comigo? Pastor, you're joking, Quer dizer que right? quando eu vou na igreja I mean, when I go to e eu church saio atribulado, and I leave Deus bothered, ministrou no meu coração? God ministered É claro to my que Deus heart. ministrou. Of course he Se did. você precisar de paciência If you need patience e vier no altar and you come to e the pedir para altar mim orar por você, and you ask me to pray por for favor, you, não peça, don't do that. que a oração que eu vou fazer é: Because the prayer I'm going to do is, Senhor, aumenta as lutas e as Lord, tribulações. increase their bothers. Porque a Bíblia diz que são elas que produzem paciência. Because that's what produces patience. Então, às vezes, quando nós somos feridos dentro So da casa de sometimes, Deus, when we're hurt in the não é house of motivo God, para a gente parar de vir à it's igreja. not a reason to stop É coming to motivo para a church. gente entender que Deus está trabalhando em nós. But we need to understand that God is working Deus in está us. mexendo na nossa vida. He's touching our lives. Deus está provando as nossas He's motivações trying our motivations para saber exatamente se nós estamos preparados para cumprir o que Ele nos chamou para to see if fazer. we're truly ready to fulfill what He Se called você us. acha que esse lugar é um lugar tóxico e hostil quando nós somos feridos, If you think this is a hostile and toxic place when you're hurt, você não está preparado para encarar a vida do lado de you're fora. not ready to live life on the Você não outside. sabe o que acontece do lado de You don't fora. know what happens on Você the é outside. feliz e não sabe. You're happy and you don't even Você know está it. protegido onde Deus te plantou. You're protected where God Como eu planted disse, you. é óbvio que esse período não é um período eterno. It's obvious that this is not an eternal period Eu of já falei time. isso também nessa série de mensagens e volto a repetir pela ocasião. I've also said this and I Eu não say it sou again. absolutamente contra a transições de pessoas em lugares específicos. I'm not against the transition of people into specific No meu places. entendimento, In my understanding, a igreja local The não local perde church quando o reino ganha. doesn't lose when the kingdom gains. A igreja local não perde quando o reino The ganha. local church doesn't lose when the Ela só kingdom perde gains. quando o mundo ganha. It only loses when the Por isso, world quando gains. pessoas transitam de uma igreja para So outra, when people go from one church to óbvio another, que existem circunstâncias específicas obviously there are specific circumstances em que nós não queremos encarar algumas realidades, sentar e endereçar algumas in situações. which we don't want to address certain situations. Mas a maioria das vezes, But majority of quando times, Deus está encarregado dessa transição, when God is in control não of this importa para qual transition, igreja o Senhor vai nos mover. doesn't matter what church God O que is taking importa é us que to. onde Ele nos plantar, What matters is wherever He plants ali nós us, temos que frutificar. there I will bear Ali fruit. nós temos que pertencer. There I will belong. Ali nós temos que trabalhar como se aquele fosse o único lugar da terra que o Senhor pudesse me plantar. There I will work as if that was the only place that I could be planted Todas in. as vezes Every que a minha time mente está dividida that my mind is em divided relação a essa convicção, in this conviction, eu sempre vou estar num lugar. I will always be in a E isso é um place, princípio, tá, gente? and that's a principle Que se aplica em qualquer área da sua that vida. applies to any area. Todas as vezes Every que time você não tiver confiança do lugar onde Deus te plantou, they don't have the trust in the place that seja God no planted trabalho, you, be it at work, seja no relacionamento, be it in relationship, seja em qualquer área da sua vida, be it in inclusive any na area igreja, of your life, você including nunca church. vai conseguir se doar completamente, You'll never be able to give yourself porque você completely, sempre vai ter um plano B. because you'll always have a plan E o B. grande problema do plano B And the greatest issue with the plan é B que a segurança do plano B is that the safety of the plan não faz B com que você se entregue no plano A. makes you not give yourself E into meia plan A. meia entrega And half surrender é apenas um fruto parcial. is just a half E o fruit. Senhor não te quer produzir um fruto parcial. The Lord doesn't want you giving half O Senhor não fruits. quer de mim e de você apenas uma He parte. wants just a part. Jesus pagou o preço completo por mim e por He você. paid the price for the E o whole mínimo thing. que nós podemos entregar a Ele The least we can give to Him é tudo aquilo que temos, is everything we have, tudo aquilo que somos, everything that we are, tudo aquilo que recebemos everything that we dele receive from Him pertencem ao Senhor. belongs to Him. Pertencer em um lugar, Belonging to a place, ter uma convicção having que conviction foi aqui que o Senhor me plantou. that that's where the Lord Eu planted não estou me. assumindo esse lugar para todos. I'm not taking up this Talvez place for alguns de everyone. vocês que estão aqui estejam em um processo, Maybe some of you that are here are in a process. em um processo de confirmação do Senhor. In a process of confirmation Não tenha of the Lord. pressa.
Don't be in a Eu rush. disse, não tenha pressa de fazer desta casa a sua casa espiritual. Don't be in a rush to make this house your Mas saiba de uma house. coisa, But know something. que períodos de transição That times of transition normalmente não são períodos de semeadura. usually are not E times of todas sowing as vezes, seeds. And every time, todas as vezes Every que time nós interrompemos um período de semeadura, that we interrupt a time of sowing, lá na frente, fast nós vamos forward, interromper um período de colheita. you'll interrupt a time of harvest. Existem alguns momentos da nossa vida que parece que as coisas não estão acontecendo. There are some moments in our lives that seems like nothing's happening. Aquilo não é a raiz. That's not the root. Aquilo é apenas o fruto. That's just the fruit. É um resultado de alguma coisa que aconteceu lá atrás. The result of something that happened Assim back como às then. vezes o nosso corpo recebe um impacto emocional que você só vai exteriorizar isso daqui a algumas semanas, meses, até alguns anos. That's why our body sometimes receives emotional Isso impact that you acontece only conosco em realize todas it as after. áreas. That happens to us in Às every vezes area. quando nós deixamos de fazer a obra do Senhor onde estivermos. Sometimes we don't do the work of God wherever we are. See, that's the point right here. This is what we need to understand. Isso a gente precisa entender. It's not about coming to the church. Não é sobre vir para a It's igreja. about being the É church. sobre ser a igreja. So when I do come to the church, Quando eu venho para a igreja, I only incorporate the church principles while I'm here. eu só tenho os princípios da igreja quando eu estou aqui. So when I live here, Então quando eu saio daqui, I'm no longer in the church. eu não estou mais dentro da igreja. I'm no longer responsible to produce and to bear fruits. Eu não sou mais responsável por But ter when I frutos. do understand Mas quando eu entendo that it's not about just coming to the que church, não é sobre só vir à but igreja, being the church, mas ser a I igreja. carry the church wherever I Eu go. carrego a I igreja onde take eu that vou. mentality wherever I Eu go. levo essa mentalidade aonde So eu when I vou. do understand Então o que eu that entendo, the church is not a place for me to attend a only, igreja não é um lugar para eu simplesmente vir, but a place for me to belong. mas é um lugar para eu pertencer. Eu pertenço a esse lugar. I belong to this Eu place. sei que esse lugar não é perfeito. I know it's not a perfect Eu sei que place. essa família espiritual não é It's not a perfeita. perfect spiritual A sua family. família biológica não é perfeita. Your biological family briga is not com seu perfect. primo. You fight with Você your fala cousin. mal com seus tios. You talk bad about your uncle Você and fala mal aunts. até dos seus pais. You even talk bad about your parents. Domingo à tarde, depois do almoço. Sunday afternoon Quando after você recebe lunch. aquela ligação de um parente do You Brasil have that phone call from your friend from que Brazil já fez a conta que o dólar está quase 6 por 1. that realized that the dollar's 6 Falou assim, by eu estou precisando de one. uns R$1.000. Say, oh, I need 1,000 Para mim é reais. quase um salário mínimo. For me, it's almost my whole paycheck. Mas para ele que está nos Estados Unidos, But for him in the U.S., isso é um dia de trabalho. pocket change. Aí você olha o telefone, You look at the phone. estou ocupado. I'm busy. Se a gente tem dificuldades com os nossos familiares biológicos, We have a hard time with our biological a gente quer family. encontrar uma família perfeita. We want to find a perfect Como eu family. disse, quando nós olhamos para esse lugar como um lugar de pertencimento, When we look at this place as a place of eu belonging, tenho coragem e disposição I have the courage and para willingness vencer as minhas diferenças, to win over my para me differences, conectar espiritualmente no que o Senhor está fazendo aqui to connect myself spiritually with e what para the Lord is encontrar doing, aqui o meu and to propósito. find and hear Quando my eu falo purpose. encontrar aqui o meu When I propósito, say find my isso não purpose, significa que o meu propósito está somente relacionado às áreas de serviço que nós temos aqui na igreja. doesn't mean my purpose is directly tied to the Talvez areas o of seu service of the propósito church. seja 100% fora dessas quatro paredes. Maybe your purpose is 100% outside Mas of these existe walls. algo de Deus que é lançado deste altar e que toca o seu coração But there's e que something from ativa God o propósito dele na sua vida. that's released from this altar and that activates His purpose Por in isso your que heart. quando nós olhamos para a casa de Deus, So when we look at the house of não God, apenas um lugar de frequentar e se sentir bem, not just a place of attending and mas to um feel lugar para good, pertencer e fazer parte disso. but it's a place to belong. Nós não apenas estamos vivendo o presente, We're not just living now, mas nós estamos construindo um but futuro. we're building the future. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando nós reformamos aquela outra parte do prédio, Remember years ago when we did again the other part of the e nós building? colocamos ali, separamos um grande espaço, We separated a big space. colocamos ali um campo de We futebol, have a football, uma soccer cesta de field basquete. and a basketball Eu me hoop. lembro que algumas famílias, foram poucas, mas And I tivemos remember algumas, a couple of families, acharam ruim que a gente colocou um campo de futebol. they didn't like the idea of us Nossa, having a soccer pastor, field. mas
campo de futebol dentro da Pastor, igreja? soccer field in Ah, the eu acho que não tem church? nada a ver isso. No, that doesn't match. E naquele primeiro momento, a gente meio que busca uma desculpa para tentar justificar uma direção do Senhor. In that first moment, we try to justify with an excuse Para the tentar direction of the ajudar as Lord, pessoas a entenderem. to help people to understand. Sempre tivemos paciência com isso We e always sempre teremos. have patience with that, and we always will. Mas a verdade é, But the truth is, antes de você olhar before you e look fazer um julgamento, and judge, entenda a realidade desta comunidade, understand the reality of this community imigrantes nessa Immigrants região dos Estados Unidos, in this region of the U.S. onde nós temos 6 meses de outono e inverno, We have 6 months of fall and winter. onde desses 6, 3 meses os nossos filhos não conseguem nem colocar o nariz do lado de fora Or in direito, these não congela. months, 3 months, some kids E can't even go quantas outside. famílias moram em espaços tão pequenos? How many families live in such small Dividem spaces? casas. They share Nem houses. todo mundo tem um playroom como você tem na sua Not everyone casa. has a playroom like you Então, do. na verdade, So in a reality, igreja the church se torna esse lugar de pertencimento becomes this place of quando belonging. principalmente os nossos filhos When our kids, se sentem parte desta they casa. feel part of this house. Aquele campo não é da igreja. That's not the church's Aquele soccer campo é das field. crianças. It's the kids' soccer E alguns field. vêm durante o dia, Some of them come during the day. alguns vêm durante a tarde, Some of them come in the e afternoon. eles brincam aqui. And they play. E você sabe qual que é a grande chave? You know what's the greatest key? Eu prometo que eu não estou falando de você, pai. Promise I'm not talking about you, Eu parents. estou falando de todos. Talking about Sabe qual que é a everyone. grande chave? The greatest É a gente key. ganhar o coração dos filhos. It's us gaining the hearts of our kids. Por quê, pastor? Why? Porque muitas das vezes você só vem no culto porque seu filho te obriga. You only come to the service because your kid makes you come. Tem alguns pais que falam assim, pastor, eu estava There's tão some cansado parents that hoje. say, oh, Eu pastor, queria I was so assistir pela tired. internet I hoje. wanted to do Mas online quando eu church today. pensei que eu ia ficar em casa, But when I thought about staying at meu home, filho já acordou cedo e falou assim, my kid woke bora up and pra was igreja. like, let's go to church. Bora pra igreja. Let's go to church. Não, mas a gente... No, but we're Não, vamos tired. pra igreja. No, we're going to church. Eles querem vir na igreja. They want to Eles come. querem vir na casa de They Deus. want to come to God's house. Isso não é uma estratégia de marketing usando aqui a neurociência, não It's tem not nada a a ver com marketing isso. strategy. Antes desse entendimento vir a gente já estava muito bem entendido do Senhor. Before that understanding, the Lord had already told Você us. já percebeu que as propagandas de adultos hoje só aparecem em canais infantis? But did you know that all commercials only show up in kids? Já percebeu que existem várias propagandas de comércio para adultos There's so many que commercials passam exatamente em canais infantis? that they pass only on the Falar kids channels. propaganda, sei lá, de panela lá de viagem You see a commercial about a num canal trip infantil. on a kids Pra channel. gente, And for us, criança não quer nem saber daquilo. kids don't even care. Quer o right? desenho animado e tá bravo porque entrou o comercial. They want the cartoons. They're angry at the Não commercials. é isso que eles entenderam. But that's not what they Entenderam o understood. seguinte, They understood this. Se eles conseguirem tocar no coração do seu filho, If they can touch your kid's heart, ele leva a família inteira consigo. the kids will take the Vai whole falando, family pai, eu with quero them. comprar. Dad, I want it. Eu quero isso. I want this. Eu quero. I want Eu it. quero. I want Quando it. você menos espera, When you least expect nem it, que seja para não ficar enchendo a paciência, você vai lá even e it's compra. because they're so annoying, E you'll o que buy nós it. precisamos entender What we have to é understand que a igreja de Jesus, is that the church of Jesus, ela começou it started com um convite do Senhor. with an invitation of the Antes Lord. que esse convite fosse ampliado e divulgado, Before this invitation was spread out, Jesus já começou a chamar as crianças. Jesus started calling the As crianças kids. não queriam, aliás, os discípulos não queriam que as crianças se achegassem ao Senhor. The disciples didn't want the children to come close to E Jesus. Jesus mais ou menos falou assim: And Jesus kind of said, não impeçai-os. don't stop them. Ou seja, Jesus estava falando assim: Or be it, he was saying, sai da frente, get out of the way. deixa eles virem aqui, Let them come. deixa eles estarem comigo. Let them be with me. Nós precisamos entender, We need queridos, to understand, como pais que as somos, parents, como adultos que as somos, adults, que nós não estamos construindo algo somente para que nós possamos desfrutar. we're not building something just for us to Nós enjoy. estamos construindo algo para as próximas We're building gerações. something for the next Se generation. Jesus não voltar nos próximos 10, 15, 20 anos, doesn't come back in the next 20 years, nós não seremos mais líderes nessa casa como hoje somos. we won't be the leaders of this house like we are today. Ministério pastoral, você não fica 40 anos pastoreando a igreja. You don't spend 40 years being a pastor of a Você pode church. até ficar, Maybe you can, mas but depois
As after that, consequências virão. the consequences will come. Nós já estamos, eu e a pastora Isabela, já estamos pastoreando há 21 anos. Pastor Isabella and I have been pastors for 21 E eu years. falei com ela. And I told her, Eu falei, daqui uns 10 a 15 anos, in like 10 years, eu já estou assim, desamarrando a chuteira. Não estou pendurando, já estou desamarrando a I've already chuteira. untying my Vamos cleats. servir no reino em outras áreas. Serve the kingdom in other areas. Mas cuidar de pessoas, But taking care of people, absorver o ministério pastoral, absorbing the existe um pastoral chamado ministry. para isso, There is a calling mas existe for um that. tempo determinado. But there is a E o que nós set precisamos time. entender é And what we need to understand que os is próximos pastores, the next pastors, os próximos líderes, the next leaders serão as próximas gerações. will be the next E nós generation. precisamos entender isso, And we need to understand para that que eles não se desviem desse caminho. so they don't turn away from Quero this encerrar path. falando sobre Provérbios capítulo 22, And to finish talking about Proverbs 22, versículo 6. verse 6. A Bíblia diz assim: Bible ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Teach the child in the way that they should walk. E depois que se tornar adulto, And after they become adults, não se desviará do they caminho. won't turn away from the Deixa eu dizer path. algo para você que parece uma questão ortográfica, Let me tell you something that seems like grammar, mas é um princípio da palavra. but it's a principle of the A word. Bíblia não nos manda ensinar o caminho, The Bible doesn't tell us to teach the mas nos way, manda ensinar no caminho. but it teaches us to teach in Não é o the que way. você fala, It's not what you é say, como você it's age. how you act. Nós temos abismos geracionais aqui de comunicação. We have generational depths Nós of temos communication. pais que não conseguem se comunicar bem com os filhos por causa do idioma. Have parents that can't communicate with their kids well because of the Nós language. temos pais que não conseguem se comunicar bem com os seus filhos por causa da cultura. We have parents that can't communicate with their kids because of the culture. Algum pai aqui de Gen Z? Any Gen Z parents? Alguém? Levante a mão assim. Já tentou ter uma conversa séria com seu filho? Have you tried to have a serious conversation with your kid? Parece que ele está num outro planeta. Seems like they're in another planet. Você pode falar o mesmo idioma, You can speak the same language, mas a cultura é diferente. but the culture is different. Só que existe uma linguagem. But there is a language. Se você não conseguir gravar muito o que eu falei, grave isso. If you can't really understand what I'm saying, Existe uma remember linguagem this. There's a language. Que não importa de qual geração você seja, Doesn't matter what generation you belong to. comunicando com qualquer outra geração. Communicating to any Não other importa generation. qual é a cultura, Doesn't matter the não culture. importa qual é o idioma, Doesn't matter the language itself. existe uma linguagem There is a que way of todos nós speaking precisamos exercitá-la. that we all need to exercise. E é a linguagem mais poderosa que existe. And that's the most powerful one. É a linguagem do exemplo. It's the example. Por isso a Bíblia diz: não ensina o caminho, The Bible doesn't say for us to teach ensina the way. no caminho. Teach in the way. Você, pai, é que dá o You exemplo. give the example. Os nossos filhos conseguem receber muito mais de Our quem nós children- somos e agimos do que propriamente do que nós falamos. All children can receive so much more than who we are, E o que nós than what we speak precisamos of. com isso é: And what we need with this is, eu preciso pertencer a este lugar. I need to belong. Eu preciso entender que Deus me plantou em uma casa. I need to understand that God planted me in a Eu house. preciso me encontrar dentro desse I need contexto. to find myself Eu in preciso orar here. I need to pray para que o Senhor possa ministrar o meu coração. so God can minister to my O heart que Ele quer fazer em mim, através de mim, no lugar em que Ele me plantou. what He wants to do in me and through me where He planted me. Caso contrário, queridos, On the contrary, nós vamos ficar muito tempo frequentando os cultos. we'll spend a lot of time attending church. E aí a gente começa a olhar para os cultos And then we'll look at the de services uma maneira tão exigente. in such a Se não requiring cantou o way hino que eu queria que that cantasse, if the song that I like didn't o play, louvor não foi bom. bad worship. Se não foi alguém específico que pregou naquele dia, If it wasn't a specific person that preached então a that mensagem day, não foi boa. message wasn't that Ou great. seja, Or be o it. culto é muito mais para mim The service is way more do for que me propriamente para Deus. than for God E Himself. dentro da realidade And in the de reality pertencimento que nós precisamos ter, of belonging that we need nós to não have, estamos ali we're not para there outro motivo, for any other senão para reason oferecermos ao Senhor um culto. except to offer to the Lord O culto our não é para service. mim, o culto não é para você. It's not for you or me. Sim, nós nos tornamos exigentes ao passar do tempo. Yes, we become
requiring Sim, as nós não time aceitamos goes by. mais qualquer água com açúcar. We don't accept just anything. Sim, a gente cria uma demanda, uma estrutura dentro do que a gente conhece, Maybe we'll create a demand in what we know. para que tudo funcione. So everything will work O well. som tem que funcionar perfeitamente. Sound has to work well. O vídeo tem que funcionar perfeitamente. Video has to play O good. louvor não pode desafinar. Worship can't go O off key. pregador precisa trazer uma palavra The bíblica. preacher needs to preach the Bible. Sim, nós nos tornamos exigentes. Yes, we become requiring people. Mas e o dia que as coisas não correrem como eu quero? But what about when things don't go the Será way que I eu want continuarei conseguindo dar ao Senhor e entregar a Ele o meu culto? to? Will I still be able to give to the Lord my É proposital que eu service? estou falando isso. And this is on Que algumas purpose. pessoas hoje não conseguiram adorar, não estão conseguindo nem receber a palavra porque as crianças estão na casa. Some people can't even receive the word because the kids are in E here. eu disse para o pessoal do Ministério Infantil e para And I- alguns pais que vieram na reunião, I told the kids ministry people and não the se parents preocupe, that came, don't isso worry. não me atrapalha. It doesn't bother me. Sabe por quê? You know why? Que eu prefiro 1000 vezes mais ver os nossos filhos aqui correndo na hora do culto I'd rather see our kids here running in the middle of e service recebendo o que nós estamos recebendo dentro desse and receiving ambiente. what we're receiving in this atmosphere. Com isso, eu quero dizer para você, queridos, And with that, I want to say, o exemplo de pertencimento parte de nós, the example of belonging starts mas from não us, para em nós. but it doesn't stop on us. Quantos dos nossos filhos, quando crescem How many of our kids, when they grow e up, quando assumem uma certa independência na idade, when they take up independence with their já não age, querem mais vir à igreja? don't even want to come to church? De vez em quando a gente ouve alguns pais, Sometimes we hear some parents, Pastor, ore por mim. Pastor, pray for Por me. quê? Why? Não, porque o meu filho não quer vir na igreja. My kid doesn't want to come to church. Sério? Really? Quantos anos? How old? 8 anos, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15. 15. Seu filho não quer ir na igreja? Your kid doesn't want to go to church? Como assim? What do you mean? Ah, não quer vir na igreja. Oh, Por não, isso que eu não vim no culto, porque eu tive que ficar com ele. They don't want to come. That's why I didn't come to service. Poxa Just vida, had to irmão. stay with them. Se com 8 anos de idade já está mandando em você, imagine quando fizer 18. If they're 8 and they're already telling you what to do, imagine when they're Não 18. quero aconselhar ninguém a fazer isso, tá, gente? And I'm not telling anyone Não to do sou this. a favor de ninguém ficar batendo, espancando, ameaçando, obrigando a vir na igreja. I'm not in favor for anyone to threaten their kids to come to church. Agora, enquanto estiver comendo da minha comida But while they're eating from my e food morando debaixo do meu teto, and living under my it's roof, my house, minha casa, it's my rules. minhas regras. Você não tem opção. You don't have an option. Mas eu não quero ir. I don't want to go. Não tem problema não. No Eu já problem. fiz muita coisa quando eu era I adolescente did que eu a não queria lot fazer. of things when I was a teenager that I didn't want to do. Não faz mal a ninguém. Doesn't hurt anyone. Ah, mas vai ficar lá com cara Oh, emburrada. but they're going to be Não tem pissed problema off. não. Cara emburrada, eu prefiro cara emburrada dentro da igreja do que cara sorrindo lá na sua casa, I'd rather than be- assistindo o que você não sabe o que. I'd rather them be pissed off at church than happy in your house watching God knows Não, mas the eu what. checo tudo que assiste. Oh no, I check everything that they do. Come on. Você acha que You você think checa. that you check. Você acha que você You sabe. think that you know. Então já estou dando um recado aqui para os filhos que estão aqui. Giving advice for the kids Let me that say are that here. in English, just so you can understand me Deixa eu te better. falar em inglês para você entender. You don't have an option to stay home on a Sunday. Você não tem opção de ficar em casa no domingo. Oh, yes, I do. It's a free country. Eu tenho um país livre. Oh, yeah, it's a free country. Ok, é um país That's livre. why you don't have an option. Por isso que você não tem uma opção. You have to come Você tem que vir under the authority of your parents. debaixo da autoridade dos seus pais. Oh, but I don't want to come. Ah, mas eu não quero ir. It's okay, it's a free country. You can come without you wanting to. Ok, é um país livre. Você pode vir sem querer. Nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos no caminho As parents, we need to teach our e children não in the apenas path o caminho. and not just the path. Precisamos ensinar com We need to a teach nossa them experiência. with our experience. O dia que você fizer 18 anos, The day that you turn 18, lá em casa o prazo é até estendido, mas eu não aconselho my muita house is gente. even extended, but Em casa o prazo é acima de 18. we have above 18 in my house. O dia que você fizer 18 anos, When you turn 18, o dia que você trabalhar, when you work, e não é só pegar o seu cheque e gastar tudo, não. it's not just grabbing your check Mas é and pegar spending seu cheque, everything. pagar um aluguel, But it's paying pagar o rent, seguro do seu carro, paying your ó, insurance, pagar seguro de carro de adolescente, ó. paying teenagers insurance, Aí você faz o que você quiser. and then you do whatever you Mas want. enquanto isso, But until then, enquanto comer da comida que eu compro, until you eat from the food that I buy, morar debaixo do teto que eu pago aluguel, you live it's under my rent, house, minha it's casa, my rules, minhas you regras. come into church. Você vem pra igreja.
You coming to church. E quer que eu te fale uma coisa? Let me tell you something. Isso não vai traumatizar o seu It's filho. not going to traumatize your kid. Isso não vai criar nele, sabe, algo. Ai, meu Deus, como é que vai ser quando ficar It's adolescente? not going to create in them some traumas as they're Vai criar teenage problema years. nenhum. It's no Pelo problem. contrário, On the contrary, você vai correr um sério risco you'll run a de no serious momento risk do louvor aqui, of in a moment of Deus worship, pegar o teu filho, God touches your tocar na vida child, dele, touches their life, transformar ele e transforms fazer their life, dele, and makes them, dela, him or homens e her, mulheres de Deus. men and women of God. Porque esse ambiente não é outro ambiente, This atmosphere is senão a nothing extensão da beyond nossa casa, the o extension of lugar our que nós home, pertencemos. a place that we belong. Termino falando algo com vocês. I want to finish up saying Foi something falado no primeiro culto that was na said in the semana first passada, service last week. mas o pessoal da mídia, ungido pelo Senhor, receberam a inspiração de colocar no início do recap do nosso vídeo de In our domingo passado. media team, inspired by the Lord, put it as the sound in our recap of As last week. palavras que o pastor Divonci ministrou, nosso pastor de honra, que ministrou a palavra de oferta domingo passado. Pastor Javonsier gave the offering word last week Vocês no segundo culto não receberam, mas in ele the first ministrou no service, primeiro he culto. said. E as palavras dele foram essas. And his words were kind of like Talvez this. você não pregue, Maybe you don't preach. talvez você não cante, Maybe you don't sing. talvez você não Maybe you profetize, don't prophesy. mas tudo que está sendo construído nesse But lugar, everything that's being built here, você está fazendo parte disso. you're a part of that. Você está fazendo parte disso. You're a part of that. Você é parte disso.